Pimenta Pod é um oferecimento de Pessoal Saúde, Real Cestas. Eu faço a diferença, adote um cidadão. Mercury Hotel, Ibis Budget, Xi Filmes, Dr. Amaury Mendes, Notícias Municipais, Aventuração, Pimenta News Press. Olá, boa noite! Estamos iniciando mais um Pimenta Pod nesta quarta-feira de fevereiro, agradecendo desde já os nossos parceiros que você acompanha passando aqui pela tela, o Pessoal Saúde, o Adote um Cidadão Faça a Diferença, a Real Cestas e, óbvio, o Mercury Hotel, Ibis e o Ibis Budget, que estão nos apoiando nessa super parceria do Pimenta Pod quinta temporada. Acharam que nós não íamos chegar aqui, mas chegamos, viu? Porque aqui a gente fala de tudo, menos da vida dos outros. E hoje eu tenho um assunto que eu não gostaria de trazer para ser comentado, discutido. Na realidade, eu gostaria que esse assunto ele acabasse. Mas enquanto houver a fraqueza e a covardia do ser humano, principalmente do homem, nós temos que falar sim e muito. Por isso que hoje eu trago a doutora Tânia Bragança, que vai falar para nós de uma questão chamada feminicídio. Você já ouviu isso daí? Olha só, gente. 2025, as estatísticas mostraram que 4 mulheres morrem, são assassinadas no Brasil. Só no estado de São Paulo, o ano passado, houve 25% de aumento, chegando a quase 300 mortes. Doutora, boa noite, obrigado pela sua vinda. E eu já quero mandar uma logo de cara para a senhora. Por que o feminicídio no Brasil aumenta em vez de diminuir? Bom, primeiro, boa noite, uma honra estar aqui, muito obrigada pelo seu convite. É muito bom estar aqui com seus espectadores. Um assunto delicado, né, Pimenta? É muito difícil. A gente vê que, ao invés de a gente estar seguindo para melhoria dessas situações, parece que vem piorando a cada dia, né? Vem cada vez mais a gente descobrindo casos e vendo, presenciando, ouvindo casos envolvendo a morte de mulheres, né? Entendi. E eu falo que assim, a gente ainda vive uma sociedade muito machista, patriarcal, possessiva, onde a mulher é vista como objeto, né? Ela é vista como uma pessoa, um ser submisso e que tem que ser dominada. Então, isso ainda está um pouco enraizado. E eu falo que isso é cultural, né? Muitas pessoas têm isso, foram criadas assim e não conseguem enxergar que as coisas estão mudando. Só que a criação ela vem desde pequeno, desde bebê. E as pessoas, quando presenciam situações muito delicadas, principalmente violência doméstica, né, que é o maior índice dessas mortes, elas têm um padrão de repetição. E isso acaba vindo com a pessoa dentro da personalidade dela. Você sabe que numa palestra na Ordem, na OAB de São Paulo, foi feita uma pesquisa que 25% das pessoas ainda acham que é natural as mulheres serem agredidas num relacionamento. Então, a criança vê aquilo a vida inteira e ela acha que aquilo é natural. Cresce com isso, Cresce né? com isso. Então, isso vem trazendo essa sensação de superioridade, de domínio, e as pessoas não conseguem entender que as outras têm vontade própria, que as outras têm a vida própria e precisa, e que a gente está mudando, né? Então, doutora, a senhora vê diferença na questão do feminicídio que acontece no Brasil em relação a outros países mais desenvolvidos? Então, a cultura, né? O crime em si não, mas a cultura é diferente.
Então, muitas vezes, a motivação é diferente. Em que pese a gente saber dessa questão de submissão, né, de sempre ter um certo poder ali envolvido, tem países que já vêm passando por essa evolução feminina há mais tempo. Então, muitas vezes, é o último caso, né? Chega muito, muito mais além. E aqui ainda é muito... as pessoas não comentam, não é feito um trabalho de esclarecimento, não é feito um trabalho de educação, de mudanças de cultura, né? A gente vê, às vezes, as OABs têm tido alguns trabalhos nesse sentido, nós lá pelo IBDFAN também temos algum trabalho nesse sentido, mas é a mudança de educação, para mudança de cultura mesmo, senão não vai chegar a lugar nenhum. Né? Quando o movimento feminista é maior, o feminicídio diminui ou não? Não, eu acho que pelo contrário. Se ele é mal empregado, mal feito, porque uma coisa é o feminista, né? As pessoas feministas, outra são as femistas. Né? Então, o movimento feminista ele é um movimento para igualar os homens e as mulheres, não ter diferença. Então, salários idênticos, cargos de poder, você ter uma mesma visão sendo homem ou mulher, o mesmo comportamento independente da questão de gênero. Certo? E o feminismo não. E é isso que as pessoas confundem muito nessa doutora, mas de uma certa mulheres. forma, quando o movimento feminista é maior, ele não acaba incentivando no homem o desejo de repreender mais a mulher ou não? Ou eu estou errado, equivocado? Então, mas aí é o que eu te falo, é uma questão cultural de criação. Né? E tem homens que não aceitam ter mulheres que sejam independentes, eles não conseguem conviver com isso. Outros entendem perfeitamente e vão ter um relacionamento fácil e tranquilo. Agora, eu acho que tudo depende muito dessa criação. Sim. Eu acho que a criação é onde impacta mais, porque as pessoas elas têm as suas personalidades formadas, né, com base naquilo que elas viveram na sua infância. Então, quando isso é muito enraizado, e aí a gente entra lá para as questões de narcisismo, né? Pessoas que não têm, não admitem serem inferiores, e muitas vezes não é questão de inferioridade ou não, é questão de equiparar. Né? Você tem um relacionamento, por que eu falo em relacionamento? Porque a maioria dos feminicídios vem decorrente de quebra desses relacionamentos, de divórcio, de separação, Sim. enfim. E essas pessoas não admitem, elas se colocam como inferiores, né? Elas não admitem ser inferiores, então é isso que elas querem evitar. A violência que o homem pratica contra as mulheres, muitas vezes, é reflexo da insegurança, do medo e da covardia dele, ou não? Sim, com certeza. Isso ele não admite que ele tem alguém do lado dele que possa ser superior a ele. Né? E, às vezes, essa interpretação ela é extremamente subjetiva, porque não é questão de inferioridade ou superioridade, Sim. é questão de você entender que cada um tem o seu espaço. E quando a gente conquista o seu espaço, você tem que ter respeito. Sim. E normalmente pessoas assim não querem admitir esse respeito. Né? Mas, doutora, se eu estiver errado, a senhora me corrige. Eu vejo que a senhora pode até dizer, pela experiência que tem, é óbvio que eu não vou contestar isso, na questão da cultura, mas a condição social de grana, vamos falar desse jeito, não diferencia o homem agressor. Não. Porque eles estão nas camadas mais pobres, Sim. quanto nas mais ricas. E a cultura também. Não deveria ser o contrário? Porque é uma questão cultural mesmo, genérica. Né? Até pouco tempo atrás, nós mulheres não podíamos ter CPF. Nós usávamos o CPF dos maridos. Né? Eu, graças a Deus, não peguei isso. De pai para filho? Né? Exatamente, é educação. É educação. Se a gente pegar a história, você vai ver que a mulher ela sempre foi vista para procriar.
e não como uma pessoa capaz de fazer negócios, de gerar riqueza. Sim. Ela era vista como uma pessoa ali preparada para procriar, cuidar de filhos, cuidar dos idosos, cuidar dos maridos, né? Tanto que nós não podíamos sequer ter nenhuma atividade na vida civil independente. Doutora, Graças a Deus, a nossa Constituição de 1988 mudou essa situação, né? doutora, recentemente nós trouxemos aqui a Tati Silva. Ela é presidente do Instituto Conecta. Ela nos foi apresentada pelo Dom Veiga, que é do Adote um Cidadão, Faça a Diferença, que inclusive eu agradeço aqui, que me indicou a senhora para falar sobre... Queridíssima. Ele e o Fábio, né? Então a gente fala do Fábio junto. Que é para os dois não ficarem brigando. O Eduardo, são todos Isso. muito queridos. Parceiros nossos eventos jurídicos Legal. aqui. E ela disse para nós aqui que elas também têm um trabalho, doutora, de resgatar a autoestima daquela mulher que está no lar sendo maltratada pelo marido, muitas vezes agredida fisicamente e verbalmente, e ela falou exatamente isso que a senhora está falando. E muitas vezes a mulher se sujeita por vários tipos de medo. Por que isso acontece, doutora? Por que a mulher se sujeita? Então, não é que ela se sujeita. Falei errado, desculpa. Mas qual seria o que a gente estuda, né? Ela se deixa levar? Não é que se sujeita? Qual Não. seria o termo? Ela acaba ficando vítima. Refém daquela situação, muitas vezes pela questão financeira, porque são mulheres que não têm oportunidade, independente da condição financeira, tá, do casal, mas o marido sempre traz aquela questão, não, você não vai trabalhar porque você tem que cuidar dos nossos filhos, eles vão sentir sua falta, então não deixa que ela tenha independência. E aí começa aquela questão de baixa autoestima, você não tem capacidade, você depende de mim, e ela começa a se sentir tão para baixo, tão inferior, que ela acha que realmente ela não tem capacidade, que se ela sair daquela situação, ela vai morrer porque ela não vai saber se virar sozinha, porque ela é tão dependente, cria-se uma dependência tão grande que ela não consegue sair daquilo. E assim, não é uma, não são duas, não são 20, são a maioria das mulheres que sofrem essa violência emocional, e nem precisa da física, a emocional é a pior de todas, porque a física você tem ali um gatilho onde talvez muitas delas consigam sair. Mas eu conheço mulheres que nem quando o marido atinge os filhos, ela consegue sair desse relacionamento. É um tema, o feminicídio, que está em alta, infelizmente. Nós gostaríamos que fosse diferente. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá, se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu já trabalhei fazendo muitas pautas sobre esse assunto. E no decorrer da semana eu conversei com várias pessoas sobre isso. E algumas pediram para que eu fizesse algumas perguntas. Então, eu anotei aqui que é para repicar exatamente... Ser bem fiel, né? Ser fiel ao que elas me... Pô, pergunta para a doutora isso. Porque, doutora, é óbvio que eu não vou citar nomes aqui, mas eu fico pensando que se é a pessoa que não está nessa condição, ela conhece alguém que esteja. Sim. Pegou o peso disso? Sempre. Então, olha só, você que está acompanhando esse assunto, presta atenção no que a doutora está falando e nessas perguntas que eu vou fazer, porque de repente, doutora, isso é tão comum. Muito comum. Não é? Então, uma pessoa perguntou para mim, pediu para eu fazer essa pergunta. Muitos ainda confundem com crime passional. Por que essa nomenclatura, o feminicídio, né? Por que essa nomenclatura é perigosa e incorreta? E assim, quais seriam os tipos de feminicídio? Íntimo, não íntimo, familiar? Então, boa essa pergunta? Boa, vamos lá. Minha. Um pouco mais técnica, mas vamos lá, né? Por que as pessoas acabam entrando nessas situações, né? Normalmente relacionamentos íntimos, então é o poder de comando, é o poder de estar à frente sempre ali, são os relacionamentos íntimos. Os familiares, às vezes muitos pais, ou às vezes irmãos que acham que tem que dominar
aquela situação. Isso acontece também na rede familiar, né, doutora? Muito na rede familiar. Irmãos, tios. Exatamente. E muitas vezes em empregos, né? Muitas vezes você tem pessoas, homens com cargos maiores, que enxergam ali uma certa possibilidade de invasão ali no seu cargo, né? O medo geral de que aquela mulher acabe conquistando o cargo que ele tem, então ele passa a agir dessa forma, né? E aí, assim, o feminicídio ele não vem de uma vez, feminicídio. Ele vem... É a próxima pergunta. Então, ele vem numa escala. Ele vem numa escala, né? Então, são pessoas que começam ali... É o ciclo da violência. É o ciclo da violência. Primeiro começam com questões emocionais, aí depois eles começam com ameaças, chega a proibir rede social, não quer que a mulher tenha nenhuma amiga, não tenha nenhum apoio familiar, então ele vai minando todos os relacionamentos, ele vai minando esses relacionamentos, até chegar em questões mais graves. Stalking, por exemplo, tem casos que a mulher não pode sair para ir no mercado que o marido está sabendo de tudo, porque coloca dentro dos carros sensores, né? Então ele fica acompanhando onde é que vai, onde é que não vai. Câmeras dentro de casa. É um absurdo, porque uma coisa é né, você doutora? ter câmeras na rua para proteger a sua casa, outra Sim. coisa é você ter câmeras dentro de casa, onde você tem ali sua esposa e seus Isso começa filhos. a ser o absurdo do absurdo, Não é? Mas é muito, não é uma coisa assim, uma vez ou outra. E aí você perguntou também sobre a questão passional, né? E a questão passional é a inversão da situação onde o agressor ele tenta parecer que ele foi levado a isso. Tipo, você tá usando uma saia curta demais, Exatamente. Você olhou pro cara quando estava na festa. Você Desculpa, falou que né? ia no mercado e não foi, poxa, mas eu fui no salão fazer a unha, né? Então, é isso. Então, ele inverte a situação para dizer que ele cometeu um crime passional. A senhora falou algo aí que é uma outra pergunta que pediram para eu falar para a senhora. Como identificar o controle psicológico e a violência simbólica antes que ela se torne uma agressão física? Eu sei que talvez isso não seja muito a área da senhora, porque é uma questão de comportamento aqui. Mas a senhora ouve muitas mulheres. Exatamente. Né? Pela experiência, a gente percebe que elas vão sempre relevando. Muitas vezes por questões espirituais, né, de crenças. Muitas igrejas falam que não, que vai mudar, que Deus vai pôr a mão. E muitas vezes Deus está ali mostrando para ela que ela tem que sair daquele relacionamento e elas acabam enxergando pelo outro lado. Então essas questões religiosas são muito difíceis, muito assim, perigosas. Porque a mulher, quanto mais tempo ela vai ficando num relacionamento abusivo, mais tempo ela se sente com mais intensidade, ela se sente incapaz. E mais próxima da morte, né? Da morte. Infelizmente. Aconteceu. Não enxerga, enxerga. Como aconteceu recentemente, doutor, um caso terrível. Um rapaz assassinou a companheira, foi embora e deixou o neném. Ouvi falar. No berço. No berço, que não tinha. E o pai da criança notou a falta de comunicação da mãe e chegou lá, o bebê no berço, a mãe morta, o cara, até agora não pegaram ele, até agora que a gente está aqui filmando. E é uma situação absurda, doutora. Então, normalmente essas pessoas, elas têm um índice de crueldade muito alto. Porque para que elas se posicionem e criem aquele medo, elas fazem coisas aterrorizantes. Há pouco tempo tivemos uma advogada, final do ano, inclusive, foi uma comoção nas OABs aqui de São Paulo, que foi morta e, além dela, o pai dela foi morto. Porque ele chegou para defender e a pessoa matou. Um rapaz de 26 anos, se eu não me engano, policial.
E por quê? Porque ela falou que não queria mais o relacionamento e disse que não ia mais voltar com ele. E essas pessoas, elas costumam armar situações propícias para acontecer. Não, sempre com uma desculpa, olha, me desculpa, vamos conversar. E é onde acontece o ato. Então, ela usa da confiança do outro, que sempre relevou muitas atitudes, para conseguir chegar e praticar o ato. É muito difícil, é muito difícil. Ô, doutora, eu queria fazer uma pergunta para a senhora antes de nós entrarmos numa parte talvez um pouco mais comportamental, por conta da experiência que a senhora tem com as mulheres. Mas quando separaram homicídio de feminicídio, a senhora teve uma impressão que aumentaram os casos de assassinato a mulheres ou não? Olha, é difícil a gente identificar. Eu costumo dizer que, assim, quando há uma especificidade na lei, você consegue identificar melhor aquela situação. Então, eu acho que hoje se identifica melhor que é um feminicídio, porque a lei prevê, né? Inclusive, é um crime hediondo, tem outros tratamentos. A Lei Maria da Penha ela trouxe inúmeras formas de coibir mais isso, né? Tentar coibir mais. Então, eu acho que hoje a gente consegue identificar. E não é que você não tinha antes e passou a ter. Antes sempre teve. Sempre teve. É que agora aliás, eu acho que deveria ser pior antes. Sim. Hoje, as pessoas mais novas, normalmente, já vêm crescendo com uma outra visão sobre isso, né? Aliás, então, eu acho até que está invertendo muito. Então, essa separação de classificação melhorou. Melhorou porque você identifica. Porque eu já li reportagens dizendo que, em parte, o aumento aconteceu justamente por causa dessa separação. Aí eu tento entender isso. Eu falo, poxa vida, mas se agora que está alertando que as mulheres estão morrendo, então não aumentou. Mas está evidenciando que as mulheres continuam morrendo por conta disso. Exatamente. Ou seja, olha, a gente continua, nossa sociedade ainda continua machista patriarcal. Né? E só um detalhe, não sei se está na tua alguma pergunta dessas, nós incluímos dentre esses feminicídios relações homoafetivas, né? Porque mulheres lésbicas também entram, e o nosso tribunal, nosso STF, já reconhece as mulheres lésbicas como também vítimas de gênero. Isso acontece também com os homens? Não, porque a Maria da Penha é para mulheres, né? Mas aí, no caso, quando tem... Para homens trans, sim. Não, trans e travestis. Porque eles mudam a razão social, desculpa. Eles mudam o nome social deles, então eles passam a ser consideradas mulheres. Esse tipo de morte também entra na... Desde que haja a identificação de gênero como feminina, como mulher, e aí é um outro assunto delicadíssimo, porque é o que você se identifica e que não tem nada a ver com a sua sexualidade ou com a sua atração, enfim. Desde que a pessoa se identifique como mulher e haja um crime que coloca essa mulher como uma vítima pela questão de se sentir mulher, é um feminicídio. Ok. Doutora, a gente vai dar assim, tipo, um minutinho de nada, que é para os nossos comerciais, e daqui a pouco a gente volta. Segura aí, porque o papo está super interessante, importante, relevante para você, mulher, que se não estiver nessa situação, eu tenho certeza que alguém do seu círculo social está. Então segura aí. Imagine um plano de saúde prático e todo digital, que coloca você como prioridade. Um modelo rápido, sem burocracia e acessível para a sua empresa. Acesse nosso site e saiba mais. Pessoal Saúde, sua saúde do seu jeito. Seja bem-vindo à Real Cestas, a empresa que se dedica a fornecer soluções em cestas básicas de alta qualidade e com preços acessíveis. Nosso compromisso é oferecer alimentos e produtos essenciais. Entendemos a importância de uma alimentação saudável e equilibrada para o bem-estar de todos. Buscamos constantemente minimizar nosso impacto ambiental e contribuir para a comunidade. Trabalhamos com fornecedores locais, valorizando a economia regional, e estamos engajados em projetos sociais que visam auxiliar aqueles que mais precisam. Estamos aqui para ajudá-lo a garantir que sua família tenha acesso a alimentos de qualidade, promovendo uma alimentação saudável e contribuindo para uma vida melhor.
E aí, você precisa gravar conteúdo dentro da sua empresa, mas está com receio do custo ou da complexidade? A sua procura acabou. Levamos até você uma estrutura completa para gravação de podcasts e vídeos curtos, com qualidade de estúdio e equipe enxuta. Você traz a pauta e o ambiente, e a gente cuida de tudo: a luz, o som, as câmeras, a gravação e a entrega final. É uma solução prática para quem busca agilidade sem abrir mão da qualidade. Ideal para entrevistas com especialistas, conteúdos de redes sociais, séries internas ou gravações institucionais. Com a gente, o custo é justo e o benefício é alto. Você não precisa montar a estrutura fixa, nem contratar múltiplos fornecedores. Entregamos o resultado final equiparado ao que grandes empresas já estão fazendo, com assertividade e no formato certo para o que você precisa. Mais que praticidade, a sua marca ganha credibilidade com uma produção de qualidade. Se sua equipe de marketing está buscando uma forma de tirar projetos do papel, essa é a oportunidade. O que você procura está mais perto e mais simples do que imagina. Me chama aqui e eu te mostro o formato ideal para a sua empresa. Estamos de volta, obrigado por você prestigiar os nossos patrocinadores, os nossos colaboradores. Mas eu vou voltar com uma pergunta, doutora, que para mim não ficou muito claro e eu acho que também deve ter dado um pontinho de interrogação nas pessoas que estão nos assistindo. A Lei Maria da Penha também serve para mulheres trans? Sim. De que Sim. forma? A partir do momento que a pessoa se identifica como mulher, ela tem a proteção para ela, entendeu? Porque a mulher trans, ela é uma mulher. Ela se identifica para a sociedade como uma mulher. Independente da condição física dela. Independente da condição física. A questão, o sexo biológico é secundário nessa situação. O que importa é como ela se apresenta para a sociedade. Se ela se apresenta para a sociedade como mulher, ela é identificada como mulher e a lei protege. Entendi. Doutora, eu gostaria que a senhora me falasse também um pouquinho o que é a Lei Maria da Penha. Tem muitas pessoas que ainda não conhecem a lei. Então, foi uma mulher, né, que sofreu muitos atos contrários à pessoa dela, viveu abusos, né, muito grandes com relação à violência doméstica. Ela quase morreu e aí acabou-se fazendo, né, constituíram aí toda uma estrutura jurídica para poder apresentar um projeto para que tornasse exatamente essa especificidade que nós falamos dentro dos crimes, para que protegessem todas as mulheres que são normalmente vulneráveis e que sofrem esse tipo de situação. Doutora, eu falei que nós íamos conversar um pouquinho mais sobre a questão comportamental, mas eu ainda acho que a questão técnica ela é muito pertinente, até por conta da experiência. São quantos anos? 30? Quase 34. 30? 34 anos. Então a senhora já viu e desviu muitas coisas, né? O desvio eu inventei agora, tá? É bom. Doutora, como é que a mulher procura os direitos dela na justiça quando ela é vítima de uma violência? Então, a gente tem todas as questões de medidas protetivas que a Lei da Maria da Penha impõe, né? A gente tem atendimentos especializados dentro da nossa polícia civil, existem delegacias da mulher e tudo mais. E, assim, quando elas conseguem tomar essa decisão, conseguem se libertar desse medo que é implícito a essa situação, elas têm um apoio enorme. A gente tem hoje aqui em São Paulo abrigos para mulheres vítimas de violência doméstica. A gente tem bolsa, auxílio aluguel, um auxílio aluguel para esse tipo de mulheres. E basta você fazer uma ligação para esses órgãos que eles já direcionam, 190, 180, né, que são os mais naturais, eles já direcionam para que haja um direcionamento do que ela tem que fazer. Obviamente, se você fala em mulheres sem condições financeiras alguma, existem as defensorias públicas, né, o Ministério Público que vai ali atuar,
para solicitar proteção judicial. Agora, quando há mulheres que têm condições de pagar profissionais particulares, é feito através dessa solicitação. As sessões de OAB de todas as cidades, elas oferecem algum tipo de ajuda nesse sentido para a pessoa que procurar, ou é melhor ela ir direto nos órgãos como o Instituto Brasileiro de Defesa da Família, que a senhora... Tem, esse A gente já vai falar disso, mas o que é melhor para ela fazer? Eu acho que procurar a polícia, né, a delegacia de polícia, é mais rápido e prático, porque até você chegar nesses órgãos, é muita falta de informação. Né? Se você tem acesso à internet e tudo mais, a gente consegue, né, achar esses locais. Mas, assim, quando ela decide, ela não tem tempo para ficar pesquisando, ela tem que fazer aquilo na hora. Então, vai para uma delegacia e lá eles vão direcionar. A gente sabe de pessoas também que, às vezes, não conseguem, porque elas ficam tão presas, tão controladas, que elas não têm acesso a ninguém. Então, a gente tem muitos restaurantes, mercados que tem sempre alguma sinalização ali, né, principalmente dentro dos banheiros femininos, informando, olha, se você está passando por uma situação de ameaça, né, de violência, procure, faça um sinal, deixe uma marca de... doutora? Tem aquele Como é que sinal, a pessoa né? faz? Assim? É o sinal do... Assim, galera, ó, esse é o sinal de que você está sendo vítima de violência. Exatamente, é isso? A pessoa, eu sabia que tinha um sinal, agora eu já sei que é esse. Fez isso... Inclusive, é um projeto de uma magistrada, né? O nosso Tribunal de Justiça de São Paulo tem assim, uma equipe especializada nisso, começando por uma juíza, eu não me recordo agora o nome dela. O Ministério Público tem uma seção só para atendimento a pessoas vítimas de violência doméstica. E é isso, as mulheres têm que criar coragem, às vezes a gente não sabe de onde elas vão tirar essa força, mas precisam entender que elas têm vida. Sim. E que elas não podem mais se submeter a esse tipo de relacionamento. Sim. Doutora, a senhora acha que o homem se sente confortável ainda de cometer essas barbaridades, mesmo com uma lei tão pesada? Porque ele é preso, acrescenta-se anos a pena, né? Fora o prejuízo financeiro, moral e tudo mais. Ele ainda se sente confortável, o homem. Então, no Brasil nós não temos pena de morte, mas nos Estados Unidos, diversos países nós temos. E por conta disso, terminaram os crimes? Não, né? Então, as pessoas, qual a opinião da senhora? As pessoas a senhora não acha que a pena de morte... entendem. Não resolve. Ainda mais aqui no nosso país não resolve. Pode ser algum. E assim, as pessoas não têm medo da morte. Muitos têm medo de serem vistas como submissos, serem vistas como se não tivessem o poder sobre aquela esposa, serem vistos como serem inferiores na cabeça deles, né? Então, o ficar preso ou indenizar, eles não pensam. Isso para eles é uma situação que não... Isso assim para qualquer crime, né? Para qualquer crime. Você vê muitas vezes crimes de roubo. A pessoa, quando entrevistada, não sei se vocês chegaram a ver uma dessas entrevistas com um dos maiores assaltantes que nós já tivemos no país, e ele falou, qual o seu medo de ficar preso? Ele, não, meu medo é de ficar pobre. Então, assim, o preso é uma consequência da atitude dele. Inclusive, isso me lembra, doutora, um crime que agora parece que ele ganhou até uma minissérie, aquela Ângela Diniz, é esse o nome? Que eu soube dessa série, eu não assisti ainda, mas... O marido, muito famoso na época, eu não lembro o nome dele, disse que ele matou por conta da honra dele, que tinha sido denegrida num ato tão assim... Sem sentido, né? Totalmente absurdo, né? E isso às vezes acontece. Aí tem uma outra pergunta. Tem muitas mulheres que têm medo de medida protetiva, porque pensam que não resolve nada. É só um papel que para o agressor não significa nada. É verdade? Assim, é difícil. Respira. Eu acho assim, a medida protetiva, ela não é um crime. Entendeu? Ela não vai coibir um crime, ela vai dar proteção.
Quando existe o crime? Quando a pessoa fere a medida protetiva. Então, obviamente, a gente não tem dentro do Estado uma garantia estatal de que a pessoa não vai chegar perto dela. Agora, no mínimo sinal de que essa pessoa está se aproximando, com essa medida já tendo sido deferida, aí sim é um descumprimento de ordem judicial e aí ela tem um caráter de processo penal, de ação penal. Então, o que às vezes falta é as pessoas entenderem isso e denunciarem. Né? Já aconteceu, já tive casos de mulheres Mas às vezes a família é coberta também, doutora. Então, mas é a falta de informação. É só quando está no ápice da situação, já partindo para aquela agressão. Olha, me falta até adjetivo, porque se eu falar o que eu penso, a minha produção vai me cortar. Mas é isso, eu acho que as pessoas procuram relevar, acham que o outro tem algum problema. Né? Que realmente não deixa de ser um problema. É um problema. Né? De infância, covardia, né? Exatamente, mas e a pessoa não trata, né? E aí as pessoas ficam presas nessas situações e vão prolongando isso por dó, muitas vezes, por as mulheres que têm dó, doutora, da pessoa que agride. Porque, coitado, ele foi tão maltratado quando era pequeno, ele não faz isso porque ele quer. E muitas. Eu quero falar um pouquinho do Instituto Brasileiro de Direito à Família. Direito de Família. Direito de Família. Mas antes, uma última pergunta em relação ao que a gente está conversando aqui. Família, mãe, pai, tios, seguem a vida com aquela ausência que nunca vai ser superada, aquela dor que eu não consigo nem imaginar. Mas e os filhos? Como é que ficam a vida deles? Então, e aí cada um vai ter ali um destino, né? Tem crianças que não conseguem superar. Hoje a gente vê a quantidade de suicídios de adolescentes, né? Pré-adolescentes e adolescentes ligado a isso. E às vezes não precisa nem chegar ao feminicídio, só o fato das brigas insuportáveis, né? Então, muitas acabam perdendo a própria vida. Eu tenho processos que aconteceu isso. E a gente vê muitas pessoas usando a lei indevidamente, e isso também traz problemas gravíssimos para essas crianças, que às vezes crescem achando situações que não existiam. A gente tem crianças que usam isso como uma forma de aprendizado, e aí elas tornam o comportamento delas totalmente oposto àquilo que elas viveram, e quando isso é muito bom, mas não tem como a gente prever. E aí o que eu acho que falta no nosso país, Pimenta, que é uma coisa que poucos falam, existem algumas ações iniciando para isso, é o tratamento de homens que têm comportamentos inadequados, agressivos, de todas as linhas. Porque a gente fala muito na proteção, mas não fala em tentar tratar essas pessoas. Entendi. E eu acho que o caminho seria esse, começar a tratar pessoas que chegam na justiça com esse tipo de comportamento e, ao invés de só penalizar, submeter mesmo a um tratamento rigoroso de mudança de comportamento. Entendi. Doutora, diante desse contexto que a senhora explicou para nós, qual que é o papel do Instituto Brasileiro? Explica um pouquinho o que ele é. O IBDFAM. Isso. Hoje o IBDFAM é o maior instituto do mundo de direito de famílias. Existem sedes em todos os estados do Brasil e também em países de língua portuguesa na África. Se eu não me engano, acho que são 5 países que já foram instalados núcleos do IBDFAM lá. Eu tenho a honra de ser da diretoria executiva do IBDFAM São Paulo, de uma comissão também do IBDFAM Nacional e diretora conselheira aqui do ABCDMR, né? Aliás, foi um orgulho muito grande para mim poder trazer o IBDFAM para a nossa região. Parabéns para a senhora. Obrigada. A gente tinha aqui para São Paulo, quando a gente quisesse palestras de qualidade, né? E a gente conseguiu trazer, então todos os anos a gente tem feito eventos maravilhosos aqui no ABC. E o Instituto, ele visa exatamente isso, estudos
para tentar ajudar a sociedade a melhorar. Então, com projetos de lei e, principalmente, palestras, cursos, trazer muito conhecimento para os operadores de direito. Lógico que os eventos eles não são exclusivos para operadores de direito. O problema é que, como o direito é muito técnico, e nessas palestras, muitas vezes, o linguajar é muito técnico, uma pessoa leiga, às vezes, poderia aproveitar muito, acaba não entendendo, não compreendendo a linguagem jurídica, né? Então, a gente tem muitas matérias, pessoas da multidisciplinariedade, principalmente psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, que nos acompanham. Inclusive, temos comissões específicas dessas áreas para tentar aí chegar a projetos que venham a coibir ou a melhorar, enfim, e trazer à sociedade maior, né, da proteção. E quem desejar, né, que está nos ouvindo, nos assistindo, desejar entrar em contato com o IBDFAN, como é que faz? O IBDFAN tem os canais, né, nas redes sociais. Nós temos o IBDFAN Nacional. Nós vamos colocar o site aqui para a senhora. Tá, e nós temos o IBDFAN São Paulo. Né? O IBDFAN não é uma instituição de atendimento a pessoas. A gente não atende, não dá atendimento. Isso é feito pelas OABs, faculdades, né? Mas a gente pode direcionar. Sim, né? Pode direcionar. Importantíssimo. Então, assim, normalmente, é por isso que eu falo que são mais operadores de direito que a gente procura trazer pessoas especialistas e muito especializados. Os maiores doutrinadores de direito de família atual hoje são ibedermanos, para que traga aos operadores, principalmente advogados, juízes, promotores, o que tem de mais atual e de mais estudado para resolver problemas familiares. E hoje a gente foca na solução de conflitos, né? Porque se a gente judicializa, infelizmente a nossa justiça ela está atribulada com muita coisa e eles não dão conta de resolver tudo. Então, por isso a gente tem hoje esse foco, solução de conflitos. Legal. E eu sei que a senhora atua também como advogada na área de direito de família, que aí entra todos os assuntos voltados para família. Família e sucessões, né? Que são relações familiares. Diante dessa simpatia da senhora, alguém quiser entrar em contato com a senhora para uma consulta, um caso, algo nesse sentido, da senhora orientar, qual que é o direcionamento? Normalmente a gente atende pelo Instagram, Manda né? lá. Tânia Bragança Secato, com C e 2 T's. Mande um direct, a gente vai poder falar um pouquinho, conversar e te ajudar aí em determinadas situações e direcionar para onde a gente entende melhor. Legal. Doutora, eu quero agradecer imensamente. Eu acho que nós precisaríamos fazer uma série. Trazer algumas outras pessoas que pudessem dar outra visão, né? Outra visão, outro entendimento, porque é um compromisso de nós, comunicadores. E aqui fica para os meus colegas aí que têm podcast, telefone da doutora, entre em contato. Quanto mais pessoas puderem entender a seriedade disso, acabar, eu acho que a gente não acaba, mas a gente vai minimizar. Com certeza. Eu só tenho a agradecer por esse espaço para poder falar e trazer talvez alguma luz para os seus espectadores. Muito obrigada pelo convite, foi muito bom. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Nós vamos ficando por aqui. Você sabe que toda quarta-feira tem um compromisso com a gente. E segue lá no canal, prestigia os nossos colaboradores. Obrigado a todos vocês e vamos ficando por aqui até a próxima, se assim Deus nos permitir. Até mais.